Olá, no programa de hoje, Jair Bolsonaro e generais no banco dos réus. O simbolismo da decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. As perspectivas para os próximos passos do processo, as repercussões e os efeitos no xadrez político nacional. Eu converso com o jornalista e colunista político Fábio Zambelli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Zambelli, um prazer tê-lo conosco mais uma vez no Mundo Político. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar conversando aqui com o público do Mundo Político. Zambelli, outros ex-presidentes da República brasileiros já foram réus na justiça, mas não por golpe de Estado, e sim por outros crimes. O que representa, do ponto de vista histórico no país, o ineditismo dessa decisão do STF, de recebimento de denúncia contra Bolsonaro e também militares de alta patente que ocupavam postos no governo? Exato, tem um significado histórico muito expressivo, exatamente pela gravidade dos 5 crimes que são imputados a um ex-presidente e, como você mencionou, a um grupo expressivo de militares de alta patente. Então, você tem ali organização criminosa armada, que é um crime bastante grave, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, outro crime gravíssimo, golpe de Estado, uma acusação gravíssima, dano qualificado por violência ou grave ameaça e deterioração do patrimônio público. São 5 tipificações criminais muito graves contra personagens muito importantes da cena política e da cena institucional. Então, a gente tem que olhar, primeiro, o simbolismo de uma decisão unânime de 5 ministros da primeira turma do Supremo, que acolhem uma denúncia formulada pelo Ministério Público a partir de um relatório minucioso produzido pela Polícia Federal. Então, a gente tem hoje, de fato, a repercussão, inclusive mundial, global, desse tipo de decisão que torna o ex-presidente Bolsonaro réu e um grupo de aliados importantes do seu governo também entra nessa posição em que eles serão agora objeto de uma ação penal que, ao final, após a sua conclusão, do seu desfecho, podem resultar numa condenação aí com penas bastante duras e, inclusive, penas de reclusão para os envolvidos. Então, nós estamos, de fato, diante de um momento histórico, sobretudo pela tipificação criminal apontada pela Procuradoria-Geral da República e acolhida enquanto denúncia pela primeira turma do Supremo e pelas consequências que esse julgamento vai produzir na cena política nacional e na cena institucional, lembrando que nós estamos falando de militares de alta patente. No caso de generais, Braga Neto, Almir Garnier, o ex-comandante do Exército, também Paulo Sérgio, tem um simbolismo pelo fato da anistia que foi feita no Brasil, na ditadura militar, ser muito criticada até hoje por setores da sociedade. Exato. Quer dizer, a nossa democracia ela ainda é jovem. Nós estamos falando de um processo de redemocratização que aconteceu no final dos anos 80, meados dos anos 80. De lá para cá, nós vivemos num presidencialismo e ainda sob uma espécie de luto, uma espécie de sombra de um período que nós vivemos duro, de regime ditatorial, no país em que os militares tiveram um papel ativo, um papel de protagonismo, e por isso um retorno de generais de alta patente a cargos de comando político no Brasil, que foi visto na gestão do ex-presidente Bolsonaro, na minha opinião, tem um trágico desfecho, que todos esses generais e coronéis, militares de alta patente que participaram do governo anterior, mesmo aqueles que não tinham um intuito golpista, eles me parecem arrastados para essa trama que ganhou corpo no final da gestão de Jair Bolsonaro, e hoje muitos desses personagens estão no banco dos réus. Então, nós estamos vivendo esse momento de fato histórico de revisitando fantasmas do passado que voltam para o centro ali da discussão política, num caráter muito duro de julgamento. Nós estamos tendo um julgamento no Supremo já em curso e que vai ganhar
capítulos, eu acho que ainda mais dramáticos nos próximos meses, que vai ser um julgamento que vai se tratar não apenas desses 5 crimes que foram tipificados na denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas também de uma espécie de lembrança de momentos tristes da nossa história recente, que ainda estão pouco cicatrizados, né? Então, tem, de fato, esse caráter de levar o debate político para uma espécie de revisitação de um momento muito duro da história política do país, que foi esse momento de ditadura militar. Nos votos dos ministros, Fábio, há uma leitura de parte da crônica que, especialmente o de Luiz Fux, né, abriu, de certa forma, caminho ali para questionamentos futuros, a delação do tenente-coronel Mauro Cid e até mesmo uma revisão de penas aplicadas aos envolvidos nos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023. Divergências entre Fux e o ministro Alexandre de Moraes podem escalar no desenrolar do processo? Eu tenho uma visão um pouco cética em relação aos desdobramentos dessas possíveis divergências, porque elas me parecem muito mais um instrumento retórico do ministro Luiz Fux, que de fato está incomodado com algumas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas muito mais as decisões que dizem respeito àqueles personagens que estão presos por conta dos atos de 8 de janeiro. Ele cita casos, situações muito pontuais de pessoas que estão presas em condições ali que ele considera injustas, né? Inclusive penas impostas a essas pessoas que participaram ou foram acusadas de participação nos atos de 8 de janeiro e que estão respondendo com penas muito acima das esperadas inicialmente pelas defesas desses acusados. Então, eu vejo assim, o ministro fez questão de demonstrar abrir uma certa divergência em relação a decisões de Alexandre de Moraes, sobretudo contra esses acusados de envolvimento no 8 de janeiro, mas ele faz várias ressalvas no sentido de dizer que existe uma concordância com o núcleo das acusações contra a liderança desse movimento. Então, eu vejo que o ministro Fux está tomando cuidado de separar o que é a liderança e a mentoria de atos golpistas daqueles personagens que foram levados a conduzir ali, levados a participar do 8 de janeiro e que não teriam ali uma materialidade de atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Seriam personagens que seriam sido usados como massa de manobra de uma liderança, de uma mentoria política desses atos. Então, ele está procurando, na minha avaliação, estabelecer essa distinção. Mas eu não vejo ali um apetite do ministro e nem a indicativa que ele deu ao receber a denúncia, de que vai abrir grande divergência, grande dissonância em relação ao posicionamento dos outros 4 integrantes da primeira turma. Mais uma sinalização que ele deu de que discorda dos rumos de algumas investigações muito pontuais. Não vejo ele um desejo e nem a intenção ali de, no transcorrer desse julgamento, abrir brechas para que as defesas dos 8 réus consigam obter sucesso nas suas estratégias, tanto de procrastinação, ou seja, de postergar a decisão, deliberações finais, quanto de atenuação das penas que devem ser impostas a esses 8 réus. Falando na atuação das defesas, Fábio, foram notadas narrativas de advogados sinalizando que seus clientes eram apenas soldados cumprindo ordens, né, numa imagem metafórica. Isso pode trazer mais complicações para Jair Bolsonaro? Ele corre um risco real de ser abandonado pelo próprio Exército? É difícil a gente fazer esse diagnóstico de abandono, até porque você tem ali, dentro dos personagens militares, né, que estão envolvidos, muitas patentes diferentes, camadas diferentes de responsabilidade. O que dá para a gente deduzir a partir das defesas, desse extrato, né, de defesa que foi apresentado, porque a defesa mesmo a gente vai ver agora a partir da instrução da ação penal, é que, por razões óbvias, e até pelo curto espaço de tempo que as defesas tiveram para exposição de argumentos, a primeira estratégia é você desvincular, né, o seu cliente da trama golpista, ou seja, da execução da trama golpista.
né, da trama golpista que foi apontada pela Procuradoria-Geral da República. Então, é muito mais um cuidado de estabelecer diferenças entre os papéis de cada um desses personagens para que eles não sejam interpretados ou julgados como líderes de um suposto atentado à democracia, de uma suposta tentativa de golpe, e diminuir esses laços, né, dos clientes, dos respectivos clientes desses advogados, com o núcleo de decisões, como você mencionou, que levaram ao que aconteceu no dia 8 de janeiro e até as tramas que não tiveram consequência prática, foram discutidas, né, foram planejadas, mas muitas delas não aconteceram de fato. Esse é um argumento, aliás, que está presente ali no núcleo da defesa do ex-presidente Bolsonaro. Mas o que a gente pode tirar desse extrato aí das defesas é que realmente a gente tem uma preocupação em tipificar especificamente qual foi a implicação, questionar, inclusive, a ausência de provas que liguem esses personagens, esses 8 réus agora, à mentoria, né, e à decisão, as deliberações aí que eventualmente tenham desaguado no 8 de janeiro e até aquelas que não tiveram consequência. Mas me parece que ainda é o extrato do posicionamento das defesas. O inteiro teor do posicionamento das defesas só será conhecido agora, quando a gente vai ter os interrogatórios, vai ter a coleta de outros depoimentos de testemunhas e a apresentação dos documentos finais a posteriori de sustentação das defesas. Ali a gente vai poder entender melhor qual vai ser a estratégia de cada personagem. É bom lembrar que são figuras muito diferentes, né? Inclusive politicamente, com um peso de tomada de decisões muito diferente. O presidente da República, o ex-presidente da República, é o comandante de todo esse processo político que existia no Brasil. Então, ele tem um peso muito maior na tomada de decisões do que, às vezes, um auxiliar, um ministro, um ex-ministro, um ajudante de ordens. Né? Esses caras, eles têm uma figura de operacional. Né? Então, acho que vai ter um momento desse processo todo que as defesas vão agudizar ali a tentativa de afastamento da figura do ex-presidente, né, que você mencionou que pode acontecer, você chamou de abandono. Eu acho que seria uma tentativa de distanciamento desses personagens da figura do ex-presidente. Isso a gente já começa a ver alguns indícios nesse primeiro momento. Há uma série de ritos processuais, né, como você mesmo colocou, que precisam acontecer agora, né, apresentação de provas, diligências, convocação de testemunhas. Você crê em um esforço institucional do Supremo, Fábio, para tentar finalizar esse julgamento ainda esse ano? Não tenha dúvida. Existe uma disposição do Supremo em fazer uma espécie de mutirão, e acho que os prazos vão ser bem apertados. Já aconteceu isso agora por ocasião do agendamento, né, desse julgamento da aceitação da denúncia pelo Supremo, bastante incomum essa celeridade. Vejo também uma preocupação maior do Supremo em produzir todo esse processo agora de construção das ações penais antes do final do ano, porque a avaliação consensual no Supremo é a de que, caso esse processo invada o ano 2026, que é um ano eleitoral, a gente pode ter vários outros componentes entrando em campo, digamos assim, nesse jogo institucional. E aí, uma preocupação do Supremo em desvincular o processo de julgamento em curso do processo eleitoral, sobretudo para evitar que isso vire um instrumento político para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão usando no cerne das suas defesas a expressão perseguição política para justificarem essa investida do Supremo contra esses réus. Então, na visão dos ministros, se esse processo transbordar o ano de 2025, ou seja, invadir o próximo ano, o ex-presidente teria mais argumentos para se defender, para questionar as decisões do Supremo e até para mobilizar nas ruas, fazer movimentos de grande movimentação de pessoas, grande participação de pessoas, de eleitores nas ruas, contra o Supremo. Então, respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, para mim parece muito claro que o Supremo vai fazer um esforço concentrado, vai fazer um grande mutirão para conduzir esse processo agora formal
de interrogatórios, oitivas de testemunhas, coletas de mais provas, diligências, enfim, e depois recepção técnica, dessa defesa técnica mais robusta de cada um dos réus, para que seja feito o julgamento, enfim, com a imputação das penas e abrir também o espaço depois para os embargos, que são naturais, embora seja a última instância o STF, sempre existem ali alguns instrumentos jurídicos para postergar decisões finais, como os embargos infringentes, embargos de declaração, que, claro, vão depender dos placares ali dos julgamentos, mas que estão à disposição das defesas para que ela ganhe um pouco mais de prazo nesse processo todo. Então, como já existe uma expectativa de que vão ocorrer ali tentativas de procrastinar a decisão do STF, também é importante que o Supremo corra contra o tempo para encaminhar a condução das ações penais numa velocidade bastante célere, bastante rápida, aí, evitando assim uma contaminação do processo eleitoral de 2026. O ex-presidente Bolsonaro, né, após se tornar réu, deu uma longa declaração à imprensa. Nela questionou a imparcialidade de ministros, repetiu teses que lançam suspeição sobre o sistema eleitoral. Qual sua leitura sobre essa reação mais imediata, digamos assim, de Bolsonaro? É uma reação de quem já entendeu que no campo jurídico a derrota está contratada, é uma questão de tempo para sua condenação, né? Acho que os votos dos ministros na recepção da denúncia, eles não foram votos protocolares, foram votos que já deram indicativos futuros de um posicionamento deles em relação a esse julgamento. Então, Bolsonaro, se fosse se ater às recomendações do seu núcleo jurídico, ele sairia em silêncio, falando o menos possível e evitando criar novas zonas de atrito com o Supremo. Como ele é uma figura política bastante instintiva, com um faro político muito agudo, acho que ele já entendeu que no Supremo ele não terá como se defender, não terá como escapar da condenação, e ele partiu para um processo de defesa política junto ao seu eleitorado, junto à sua base social, conversando com o seu público, né, repetindo aquele ritual ali que a gente viu no governo dele, dos cercadinhos, né, ele parecia, na sua entrevista, ele parecia confortável ali, sorrindo e dando declarações duras, que ele repetindo ali as críticas que ele faz ao Supremo, mas também endossando algumas outras agendas que são sensíveis, como o questionamento na segurança das urnas eletrônicas, repetindo esse discurso que foi muito presente em 2022, mas que todo o seu núcleo jurídico sempre pediu que ele tomasse muito cuidado. E que fez ele se tornar inelegível, inclusive, né, esse argumento. Que é o atual estado dele, está inelegível, né, inclusive por conta disso. Mas quando ele parte para essa estratégia mais ousada de ignorar ali os apelos do seu núcleo jurídico e conversar com o seu eleitor, ele está tentando dizer para as pessoas o seguinte: olha, o julgamento jurídico ele está dado, eu devo ser condenado. Eu espero um julgamento político. Inclusive, ele faz um apelo, na minha avaliação também, ele faz uma movimentação muito em direção ao Congresso Nacional, que é um Congresso que não é de esquerda, é um Congresso de centro-direita, onde o ex-presidente tem ali apoio de vários partidos. Então, quando ele faz esse movimento de praticamente jogar a toalha no campo jurídico e voltar suas energias para a batalha na seara política, ele está acenando para o Congresso na expectativa de que o Congresso reaja, o Congresso ali enderece alguns temas como anistia, e, enfim, uma série de outras agendas, mudança na ficha limpa, tudo aquilo. Há ambiente para essa articulação prosperar, Fábio, de anistia? Porque tem sido uma defesa insistente de parlamentares da oposição, mas os presidentes das casas não se comprometem aparentemente com o tema. Exato. Da parte do comando da Câmara e do comando do Senado, ou seja, do presidente Hugo Mota, do presidente Davi Alcolumbre, a gente vê um certo cuidado nesse tema. O cuidado é o seguinte: não haverá da parte da mesa diretora obstrução a essa agenda, mas também depende dos líderes partidários construírem um ambiente para que ela avance. Então a gente vê que também não existe, eu acho importante a gente colocar isso aqui, Marco, não existe uma objeção do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota a que essa agenda seja pautada, né?
Isso foi dito já por anos, né? Agora, é um trabalho de construção de maioria, de construção das lideranças para que tenha o mínimo de votos para apreciar isso em plenário. Não discutir a urgência, me parece que já tem votos para debater, deliberar sobre a urgência do debate. Não me parece haver votos ainda para aprovação de uma anistia em plenário, principalmente no Senado. Na Câmara eu já vejo um ambiente um pouco mais dividido. Mas a gente tem que observar que esse cenário de clima político para a anistia ele é muito instável. Se nós tivermos, por exemplo, uma série de manifestações de rua, com muito público pedindo anistia, o Congresso tende a ficar mais sensível a essa pauta. Se a próxima manifestação convocada por Bolsonaro para São Paulo, para a Avenida Paulista, no dia 6 de abril, for um fracasso, a exemplo da que foi a do Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí já é uma sinalização para o Congresso de que talvez esse tema tenha que ficar, de fato, na gaveta. Então, não dá para a gente dizer com muita convicção hoje, é uma previsão difícil de fazer, qual será o desfecho desse tema anistia no Congresso Nacional. O fato é que existe uma divisão, os líderes das duas casas estão aparentemente deixando que o plenário decida, delibera, que os partidos se movimentem e consigam ou não votos para a deliberação, e o ambiente político externo, ou seja, o apoio que o ex-presidente pode vir a ter a partir desses apelos que ele está fazendo, como fez na entrevista coletiva que você mencionou, eles podem gerar uma mudança de clima dentro da casa para endereçar o tema, que eu concordo que data hoje é bastante improvável que o Congresso vá se insurgir contra uma decisão do Supremo, garantindo as condições políticas para que Jair Bolsonaro dispute a eleição. Com o agravamento da situação jurídica do ex-presidente, Fábio, pressões por uma escolha antecipada de sucessor, né, algo que Bolsonaro vem rejeitando enfaticamente fazer, podem crescer. Muita gente quer, né, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como esse nome, né, como um novo líder da direita. Há muitas forças interessadas nisso nesse momento. Com o avanço do julgamento, eu acho que nesse ritmo mais célere, que é, eu acho que o mais plausível, mais provável hoje, é bastante provável também que o ex-presidente comece a fazer cálculos políticos que hoje ele está evitando fazer. Hoje o ex-presidente não tem outro discurso disponível a ele que não seja defender o seu capital político e dizer que ele vai, sim, até o final, até a última instância, e acredita que vai disputar as eleições do ano que vem. A partir do momento que ele reconhecer que ele não estará nas eleições, ele, primeiro, ele passa a ser um assunto do passado para uma parte importante do campo da direita, perde tenacidade, perde tônus político para liderar esse campo da direita, que é um campo bastante expressivo. Segundo as últimas eleições, metade do país votou em Jair Bolsonaro, portanto, ele tem uma liderança importante sobre quase metade do eleitorado. Então, nesse momento, não vejo outra alternativa a ele que não há de defender até o último instante que será candidato, que vai lutar para ser candidato com todas as suas forças. A partir do momento que o julgamento vai avançando e as condições para ele vão ficando mais negativas, né? menos alvissareiras, digamos assim, e ele vai começar a lidar com o tempo de condenação, com a possibilidade de reclusão, ele vai precisar fazer cálculo político. Isso é inexorável, né? Só que isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer lá para o final do ano. A partir desse momento, no final do ano e o início de 2026, é uma avaliação que eu tenho de algumas pessoas que são próximas do ex-presidente, é que esse cálculo político vai precisar se converter numa articulação para a eleição presidencial. E aí a gente vai ter essa discussão sobre o ex-presidente definir um nome, um sucessor para o seu legado, para o seu capital político, e pensar no futuro, que é, no caso, até uma possibilidade de, caso o seu aliado vença a eleição, possa lhe conferir ali, lá na frente, um indulto e uma anistia que ele está buscando hoje. E no caso de Então, Tarcísio, também tem que saber se há disposição do próprio governador paulista em abrir mão de uma tentativa de reeleição, né, para entrar numa disputa presidencial. Muita gente tem dúvida. Eu avalio o seguinte: caso o Bolsonaro tome essa decisão de apoiar um candidato, se esse candidato for o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eu tenho a impressão que o governador de São Paulo não fará nenhum tipo de restrição a esse projeto presidencial.
O que ele não faz isso agora é porque, naturalmente, ele não tem a palavra de Bolsonaro, né? Se Bolsonaro tomar essa iniciativa e conduzir a montagem de uma grande coalizão do campo da direita, com o apoio de vários partidos políticos, visando ali o futuro da direita, inclusive resguardar lá na frente os seus interesses, que podem ser, como mencionei, de obter lá na frente um possível indulto, eu não vejo como o governador de São Paulo escapar dessa, entre aspas, convocação. No momento, ele tem que dizer, o único discurso possível para ele também é dizer que vai disputar a reeleição, porque ele não pode abrir mão desse conceito da lealdade ao líder político da direita, que é Jair Bolsonaro. A partir do momento que Bolsonaro abrir espaço para a construção de uma outra candidatura no campo da direita, eu acho que tanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como outros governadores, outros postulantes do campo da direita, eles vão ficar mais à vontade para construir esse arranjo político para 2026. Mas, repito, vai ser um período, Marco, acho que até o final do ano, a gente vai passar aí uns 6, 7 meses de muita especulação, muitas idas e vindas, declarações contraditadas no dia seguinte por outras, e pouca decisão, até porque as decisões vão acontecer, de fato, a partir de março do ano que vem, quando governadores têm que renunciar, por exemplo, para disputar um cargo presidencial. Então, nós vamos ter um período de muito boato e pouco fato. Fábio, nosso tempo está acabando, mas queria bem rapidinho, só para a gente fechar, sua impressão se essa situação de Bolsonaro, né, a complicação da situação jurídica e política dele, pode ajudar também indiretamente nos esforços que o governo Lula vem fazendo para tentar, né, uma recuperação de aprovação que vinha em queda nas últimas pesquisas, puxada sobretudo por inflação de alimentos, né, e uma perspectiva ruim aí de rumos econômicos, mau humor da população e do mercado. Eu vejo que sim, o presidente Lula se beneficia dessa agenda negativa, né, na oposição, no campo da direita, se beneficia também dessa indecisão do grupo político de Bolsonaro sobre qual será a solução para a eleição presidencial, mas é bom lembrar que os componentes mais decisivos para a queda na aprovação de Lula, na minha avaliação, eles são econômicos. Então, o governo, de fato, adotou medidas econômicas que devem ter algum resultado, né? É bem provável que a gente tenha uma queda na inflação por conta até da alta dos juros, tem uma série de fundamentos que estão sendo executados da macroeconomia que devem produzir uma melhora nessa percepção em relação aos preços, mas sim, o conjunto da obra, ou seja, esse desgaste do campo da direita com o julgamento de Jair Bolsonaro e essas medidas de injeção de recursos na economia, elas tendem a gerar um alívio para o presidente que vinha experimentando quedas expressivas de popularidade. Então, a resposta objetiva à tua pergunta é sim, o presidente se beneficia desse contexto todo. Vamos observar os próximos capítulos. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco, Fábio Zambelli. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Eu conversei com o jornalista Fábio Zambelli, colunista político e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Falamos sobre as repercussões da decisão do STF que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais à condição de réus em processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. As sinalizações de ministros do tribunal, os possíveis desdobramentos nos próximos meses e os impactos em cenários para 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.